O Ari Chavala fez um comentário aqui para a gente falar sobre leilão quando tem condômino alheio à execução. Então, posso dar uma explicadinha? Dá tempo ainda? Vamos lá. Perturba, faz piadinha e ainda pede pra gente tirar dúvidas. Eu não daria atenção para ele, não, mas já que você faz questão, vamos lá, responde para ele. Dá essa moral para ele. Então, primeira coisa, vamos falar sobre. Primeiro, eu vou explicar como é que funciona o leilão quando tem algum condômino alheio à execução, vou explicar o que é isso, e depois eu falo quando isso se aplica à dívida condominial, tá? Então, vamos lá. O que significa condômino alheio à execução? Então, vamos trazer aqui em exemplos práticos. Eu e a Bianca sempre dão o mesmo exemplo, né? Eu e a Bianca estão acostumados com meus exemplos já. Eu e a Bianca temos um imóvel e nós somos proprietários. Eu tenho 50%, ela tem 50%. Quando a gente fala em condômino ali, execução, quando existe um condomínio civil, a gente tem aquele condomínio onde tem uma parte, nós somos condôminos desse imóvel, nós somos coproprietários desse imóvel. E eu contraio uma dívida que não tem nenhuma ligação com ela. Por exemplo, bati o carro e outra pessoa está me processando por danos que eu causei ao carro dela. Bianca não tem nenhuma responsabilidade sobre essa dívida. Eu tenho, ela não tem. O cara entra com a ação, ganha e penhora esse imóvel. Aí que surge a grande questão. Ele penhorou esse imóvel que é nosso por uma dívida que eu contraí, que ela não tem responsabilidade. Mais uma vez repetindo. Primeira pergunta. Essa penhora vai recair sobre 100% do imóvel ou apenas sobre a minha parte de 50%? E aí o CPC, mais uma inovação, artigo 843, ele estabeleceu que, como bem é indivisível, a penhora vai recair sobre a integralidade do imóvel. Então, aí a importância de você saber com quem você tem imóvel, né? Então, mesmo que a dívida seja minha, ela vai perder o imóvel, porque a penhora vai ser sobre 100% do imóvel. Ela que entra depois regressivamente contra você. Não, na verdade não, porque o CPC resguardou. Essa foi a segunda grande inovação do CPC. O que fala o parágrafo 2º do artigo 843? Falo tanto que decoro os artigos, né? Aqui fala o artigo. E aí a segunda grande questão, que ela vai perder o imóvel, ela sabe. Mas ela vai ter 50% sobre o valor da arrematação ou 50% sobre o valor da avaliação. Exemplo, vale R$1 milhão, 500 mil meu, 500 mil dela. Então, mesmo perdendo, ela vai ter os meus 50%. Os delas. Então, e aí, vamos dar nesse exemplo, 1 milhão, 500 mil, 500 mil dela. Se o imóvel for arrematado por R$500 mil, ela fica com 250 mil, que é a metade da arrematação, ou ela fica com os R$500 mil inteiro, que é a metade da avaliação, que é a integralidade dos R$500 mil. E o parágrafo 2º fala exatamente isso. Ela traz exatamente essa... ele estava fazendo piada. O parágrafo 2º fala exatamente essa mesma... traz essa solução. Ela vai ficar com 50% sobre o valor da avaliação. Então, se o advogado... Olha a importância do advogado. Se o advogado não tiver cuidado para estabelecer qual vai ser o valor mínimo de segundo leilão, se ele sair por 500 mil, não sobra um centavo no processo. Ela vai levantar os R$500 mil e o credor que promoveu o leilão, que entrou com o processo, que está há anos brigando, que penhorou o imóvel, não ganha um centavo. Vou fazer o curso. Ou seja, ela tem a preferência... Vou fazer o curso. Você consegue o desconto lá com o dono do Aprimora? Consigo. Isso aí tem que ser bolsa integral, rapaz. Faz o curso com a gente. Vou fazer. Você deu... Isso é importante. E outra coisa, e a importância do leiloeiro saber disso também, tá? Porque na trabalhista, geralmente nos processos trabalhistas, é penhorado os 50%. 50% do imóvel. Muito, e aí, eu, como leiloeira, antes de agendar os leilões, eu peticiono informando isso para o juiz. O imóvel é indivisível. Por conta do artigo 843 do CPC, o imóvel é um bem indivisível, então que pode sim levar o imóvel a leilão em sua totalidade, né, os 100%, mas que seja resguardado os 50% do coproprietário. E aí os juízes estão deferindo. Então, assim, a importância, porque o advogado do reclamante não fez esse pedido, ele às vezes nem sabe, né, que ele pode sim pedir a penhora da totalidade, ele pede somente a penhora de 50%, e aí chega lá na fase do leilão, eu vou leiloar 50% do imóvel, a gente sabe que a gente não vai vender. Então, a importância de você também estar com um leiloeiro que sabe que ele pode peticionar pedindo a venda da integralidade e resguardar os 50% do coproprietário. Mas aí você tem que intimar ele também no leilão, porque ele tem preferência nessa arrematação. E só para concluir, eu expliquei como é que funciona o condomínio. Mas tem que falar quando a dívida é condominial, né? Que essa que é a grande dinâmica. Sim. Se a dívida for condominial e entrar com uma ação nesse mesmo caso, entrar com ação somente contra mim, aí é diferente. Porque é dívida de condomínio e ela é responsável pela dívida. Também. Ela pode não ser ré, mas ela tem responsabilidade pela dívida. Então,
Pode ser, o condomínio pode entrar somente contra um dos coproprietários e ainda assim vai penhorar 100%. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Mas a importância do leiloeiro tomar esse cuidado. Tem que saber se o coproprietário foi intimado da penhora e tem que intimar do leilão também, senão dá nulidade. Nulidade.